Olá, seja bem-vindo ao canal Vivendo o Reino. Mais uma vez estamos juntos para recapitularmos o guia de estudos dessa semana. Mais uma vez está conosco aí pastor Marcelo Nascimento, Leandro Menezes e também Anderson Cordeiro e eu, Diógenes Gonçalves. E juntos vamos então estudar um pouquinho mais sobre o tema desse trimestre, que é como interpretar as Escrituras. E esta semana o título é A Criação, Gênesis como Fundamento. Interessante que, quando estava olhando esse título, né, pensando um pouquinho, por que Gênesis como fundamento? Né? Qual a relação disso com o que a gente tem estudado de interpretar as Escrituras, né? E aí eu pensei que como o Gênesis como fundamento, realmente nesse sentido, né? De que se Gênesis é o princípio de tudo e a partir dali a gente conhece todo o desenrolar, né? Da história da redenção, da história da salvação, enfim, do Cristo que depois viria, né? O Messias, de onde a gente veio, por que estamos aqui, o que vai acontecer depois. O Gênesis é tipo a base, né? Para que a gente tenha um conhecimento mais, uma direção, né? E faz um link com o próprio Apocalipse, que a gente vai até, inclusive, em algum momento aqui a gente faz esse link aí com Gênesis e Apocalipse. Então, me chamou muita atenção isso, por isso a importância da gente entender Gênesis, para a gente poder compreender o restante das Escrituras também. Outro fator aqui que me chamou atenção aqui no início com justamente esse fundamento com relação aos principais ensinamentos, né? E as doutrinas. A gente vê que vários, né? Citando alguns deles aqui, a gente pode colocar a questão, inclusive, da divindade como um todo, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo participando na criação, já desde do princípio ali da criação. Tem a questão do sábado, origem do mal, Messias como plano da redenção, como já mencionei. Depois para frente tem o dilúvio, enfim, a aliança de Deus, né? E por aí vai, a gente tem uma gama aí bem forte e grande de princípios e doutrinas que vão nos dar o fundamento muito importante para conhecer as demais partes aí da Bíblia. E por falar em princípio, Anderson, o que para você esse princípio aí é o quê? O princípio de Deus? Deus tem um princípio? É o princípio da criação? Que você achou aí de importante para estar compartilhando aí com a gente com relação a essa parte aí do guia de estudos? Rapaz, então, olhando aqui, nós vemos que, claro, não é a questão do princípio de Deus, né? Mas é o princípio da nossa Gênesis, ou seja, o princípio da nossa história, da criação. E como você mesmo comentou ali, pastor Diógenes, nós podemos ver que Gênesis capítulo 1 já nos dá muitas respostas, né? A gente vai ver Deus como nosso Criador, Deus como nosso mantenedor, vamos ver Deus como já com a questão da sua eternidade, nós já vemos que ele já existia antes de tudo isso, a sua onipotência, podemos ver também a questão do seu próprio caráter, natureza, a pureza tanto de Deus quanto do homem antes do pecado, e os restantes dos capítulos vão mostrar exatamente o contrário desse processo quando o pecado entra, né? E a lição, enfim, ela vai abordar dois temas principais ali, que seria exatamente a questão tanto da criação, né? Ou seja, o sábado, enfim, e a questão do casamento. E é interessante que o autor ele começa a puxar esses dois assuntos, tanto, na verdade, seriam três, né? Criação, sábado e casamento, e como que a teoria da evolução ela começa a lançar algumas coisas que começam a minar a veracidade da palavra de Deus. E muitas vezes existe uma tentativa de harmonia, né? Com a questão tanto do criacionismo quanto do evolucionismo, mas poucas harmonias do evolucionismo, quem sabe dentro do criacionismo, estaria destruindo as doutrinas bases, como a questão do pecado, né, onde o ser humano é um pecador, a própria questão da morte, né, como consequência da desobediência, e a própria questão da validade do casamento, né, heterossexual, como nós vemos conforme a Bíblia vem nos trazendo. Então, isso eu achei bastante interessante. Então, nós iniciamos a lição com isso e ali na parte de quinta-feira já começa a fechar com o mesmo assunto e como que a gente deve cuidar para que
a ferramenta em si da ciência ela possa lançar luz e não ser o contrário, né? Não tirar a autoridade da Bíblia e assim por diante. Pastor Leandro, você queria falar alguma coisa? Eu queria complementar o que você falou aí, pastor Anderson, sobre a questão da criação e a evolução. Que a lição dessa semana, como você disse, começou falando sobre isso e concluiu. E eu vi assim uma explicação dentro de um panorama que não há dúvidas que é impossível conciliar os dois. Quem sabe até quem está assistindo, compartilhando aqui conosco a lição, né, deve pensar, mas como assim conciliar os dois? Sendo que evolução é o que cremos lá, né, a evolução das espécies, uma foi evoluindo, foi gerando outras ali espécies, enfim. E o criacionismo é que quando tudo teve um princípio e Deus criou ali e pronto. Mas tem o evolucionismo teísta, né, que é uma mistura da evolução com a criação. É mais ou menos assim, Deus criou usando a evolução, né, os milhares e milhares de anos. Só que conforme nós vemos aqui, é algo impossível, não se concilia, porque o que implica dentro da evolução? A seleção natural, né? Se não deu certo, acaba ali, morre e o outro vai indo, as tentativas. É um assunto muito amplo isso. Mas não concilia-se com o criacionismo. Por quê? Porque quando Deus criou tudo, ele criou tudo perfeito. A Bíblia nos diz, ele viu que era bom, e viu que era bom, e passou o segundo dia e viu que era bom. E no final, ele contemplou tudo e viu que tudo que tinha criado era bom. Não existia o pecado. E na sequência, nós temos o relato ali, né, de Adão e Eva caindo em pecado, cedendo ali à tentação, né, a desobediência a Deus. Então, não tem mesmo como conciliar a evolução com o criacionismo. Os dois são diferentes um do outro. E eu achei interessante. E outra coisa que eu estava pensando aqui, na lição dessa semana, que nem é abordado na lição, né, mas pensando um pouquinho mais, viajando, como muitos anulam o Antigo Testamento. Se nós anulamos o Antigo Testamento, nós anulamos a nossa base. E nós anulamos, tiramos, né, de cena essa base que é de quando nós fomos criados. Então, como usar só o Novo Testamento? Se nós perdemos a base que é o Antigo Testamento, principalmente esses primeiros capítulos de Gênesis, que é tudo. Nós entendemos quando foi que nós surgimos, por que nós surgimos e como nós surgimos. Então, assim, é uma lição que foi trabalhada em 7 dias, né, mas com uma profundidade tão grandiosa. E resumindo em tudo, nós vemos novamente o amor de Deus, né? Nos criou por amor, e a cruz como a resposta da queda do homem em pecado, por amor também. Pastor Marcelo? Então, pessoal, e os amigos que estão assistindo aí também, como começo aí da nossa conversa, né? O próprio título da lição vem trazendo a criação, a parte do Gênesis como fundamento. Inclusive, na semana que vem, a gente vai estudar ainda uma segunda parte a respeito do mesmo tema, né? Mas, como o Leandro falou ali, complementando, os primeiros 11 capítulos de Gênesis é o que torna todo o resto da Bíblia fazendo sentido, né? Dando link para o resto do que vai ser descrito na Bíblia. Então, os primeiros 11 capítulos. E há uma tentativa de muitas pessoas, instituições, estudiosos, cientistas, enfim, de tentar anular ou mudar o tipo de interpretação desses textos dos primeiros 11 capítulos da Bíblia, tornando uma fábula, uma parábola, alguma coisa que na realidade não tem um sentido literal como descrito no texto. E aí é interessante que a própria lição vem trazendo isso como um fundamento, né? Mas é fundamento do quê? É justamente fazendo luz ao tema central da nossa lição, que é a interpretação da Bíblia, né? Então, se a gente desconstrói os primeiros 11 capítulos da Bíblia, toda a teologia e tudo aquilo que cremos, ele vai cair que nem um castelinho de cartas, né? Então, aqui já foi falado sobre a questão da própria criação em si, mas a questão da trindade, a questão da salvação, a questão da origem do mal, enfim, o próprio céu, o resgate, a cruz, tudo isso vai desmoronar se a gente tirar a literalidade e a importância dos primeiros 11 capítulos. Então, eu acho que é um tema muito, muito propício, muito importante. Agora, uma coisa é fato. Tem coisas que são difíceis de entender? É claro que tem. Não só no Gênesis, quanto em outras partes da Bíblia. E como o nosso tema central é sobre interpretação, uma coisa que eu acho
um princípio hermenêutico que eu carrego e que acredito que seja muito útil para quem vai escutar a gente aí, é que quando eu não entendo um texto bíblico, a culpa não é do texto. A culpa é porque eu não entendo o texto. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que estudar mais, eu tenho que pesquisar mais, tenho que ter mais paciência para entender mais o texto e aí ter uma compreensão melhor do texto e do assunto que eu estou estudando. Então, às vezes, a gente olha para esses 11 capítulos da Bíblia ali, sobre Noé, sobre a própria criação em si, a formação do homem e da mulher, coisas que aparentemente, assim, se olhar na ótica do mundo, é muito, parece assim, inacreditável, né? Mas se a gente tira isso daí, a gente começa a colocar dificuldades no texto, a gente não vai entender. Agora, nunca é culpa do texto. Eu é que não compreendo, não tenho, naquele momento, todas as evidências e eu preciso estudar mais, ter mais paciência. E é o exercício que a gente vai fazer hoje aqui, né? Legal. Indo agora, a gente fez essa introdução aí geral de alguns pontos, né? E eu quero começar a aprofundar um pouquinho de algo que me chamou a atenção, justamente aí de Gênesis, capítulo 1, verso 1, que diz assim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e aí no verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Só nesses 2 versinhos aqui a gente poderia ficar conversando sobre muita coisa, né? Mas algo que me chamou a atenção com relação a esse verso. Primeiro, né, nós sabemos, né, diz ali, no princípio criou Deus. Nós sabemos quem é Deus através de suas obras, né, desde o início, desde o princípio. Através do que ele faz, nós sabemos quem ele é. Então, ele é um criador, e aí vai desaguando, né, no decorrer, como já foi mencionado, todos os outros princípios e enfim, que a gente vai ter aí já a partir de Gênesis, né? Isso começa a partir daí. E o interessante é que a Terra, então, sem forma, ela toda uma bagunça ali, né? Vazia e tal, e é como se, mais ou menos uma ilustração, imagina quando você vai fazer um suco, uma vitamina, enfim, dependendo da região onde você mora, aí, né? Como é que se fala isso? Uma batida, alguns falam também, né? De frutas, né? Imagine, você coloca ali, aí você bate ali no liquidificador, ali fica toda aquela mexida, né? Aquela bagunça ali dentro, né? De certa forma, a Terra estava uma bagunça. E Deus, então, ele traz do caos, né? A Terra como um caos, ele começa o quê? A dar ordem à Terra, através de sua palavra, né? Então, Deus como a divindade como um todo ali, né? Participando. Então, o texto depois começa, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, ele começa por etapas a colocar ordem. E eu faço um paralelo com, aplicando agora, né? Entendendo o texto bíblico, trazendo agora para a prática, né? De certa forma, a gente vai perceber isso na Bíblia como um todo, sempre do caos para a ordem, Deus tentando trazer a ordem. Adão e Eva pecam, o que Deus vai? Vai atrás, dialogar, tentando, o que aconteceu? Vamos conversar, vamos tentar resolver. E aí ele já pega e traz a solução para o problema, né? Gênesis 3:15 e por aí vai. E a mesma coisa, a coisa vai acontecendo, né? Depois vem a questão do dilúvio. Então ele tem que... E aí algo interessante aqui, né? Que em algum outro momento a gente pode até fazer algo, um estudo apenas sobre isso, da questão do dilúvio, que nós temos uma estrutura ali do dilúvio, um pouco depois que o dilúvio termina, que ela repete a criação de Gênesis 1. Então nós temos uma recriação ali, né? Deus, ele, para acabar com a maldade, através de uma família ali, né, que ela é abençoada, enfim, uma família que é, como é que se diz ali, aos olhos de Deus, né, uma família que o teme, que o busca, né? Então Deus, ele recria de novo, ou seja, ele vira um caos à terra e ele de novo transforma, começa de novo nesse processo e vai fazendo o link lá depois com o Apocalipse, onde nós temos de novo aí sim, para sempre, né? Deus estabelecendo o reino dele de uma maneira aqui na terra, depois dos 1000 anos, enfim, tudo isso. A terra restaurada, ele de novo, né, do caos que o juízo traz, a bagunça toda aqui, destruição do mal para sempre, ele de novo restaurando. Então, assim, um versinho da Bíblia, os 2 primeiros, a gente já tem algo assim importantíssimo, e depois até a lição traz, né, que a gente vai ver em cada parte da Bíblia fazendo alusão à criação,
né? Ao Gênesis, nós temos ali desde dos Salmos, nós temos nos livros proféticos, nós temos depois o Novo Testamento. Então, justamente para a gente entender, já que a gente está estudando sobre interpretar as Escrituras, se a gente não tiver essa base de Deus como criador de tudo, e aquele que aponta, né, aquele que restaura tudo, a gente vai ter dificuldade de entender o miolo da Bíblia, né? Que começa a partir já da segunda palavra de Gênesis 1, verso 1 até o último, né? Então, é muito importante a gente entender isso que me chamou a atenção, queria compartilhar aí com vocês também. Vai lá, Anderson. Contigo aí. Ok. Só pegando o gancho aí que você comentou da questão ali da criação e recriação, né? E tanto em Gênesis, quanto ali depois também a questão do dilúvio e até mesmo em Apocalipse. Mas eu acho muito interessante que Jesus ele usa uma linguagem semelhante agora, querendo ou não, com esse processo que está acontecendo na recriação do ser humano, não apenas literal físico, mas completo, e aí principalmente espiritual. Tanto que nós vamos ver que a Bíblia vai comentar que nós agora somos novas criaturas, né? E é interessante que em Gênesis, eu às vezes vejo esse paralelo, e Gênesis ali, quando Deus faz a criação de Adão e Eva, há uma bênção e um pedido, né, de multiplicação. Isso é algo interessante da bênção, né? Ela envolve a questão da fecundidade e a questão de algo de prosperidade futura, né? Então, quando nós vamos, por exemplo, quando Jesus está encerrando o seu ministério terrestre, ele faz esse movimento parecido. Nós vamos ver que todo o seu ministério de Jesus, ele está recriando, né, e dando a certeza para todos nós de que ele está reorganizando as coisas, né? Os seus milagres apontam para isso, mostram tudo isso. E quando Jesus está para terminar o seu ministério terrestre, ele então profere essa bênção sobre os discípulos e envia os discípulos, né? Na minha concepção, muitas vezes eu consigo ver um paralelo do que acontece em Gênesis. Agora o Senhor está recriando o novo Israel, o seu povo, né? E eu acho isso também muito interessante. Posso falar alguma coisinha aqui? Leandro, quer falar primeiro ali? Não, pode falar, depois eu falo. Tá. Algumas coisas me chamam a atenção nesse começo de Gênesis. Gênesis 1, verso 1 e 2. Por muito tempo, e até hoje, muitos estudiosos, teólogos, duelam sobre o que significa esse começo de Gênesis aí, né? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí depois fala que a terra era sem forma, vazia e tal. Então, a questão é o seguinte, esse verso 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra, é o momento onde Deus criou todas as coisas, tudo, o planeta Terra inteiro, o universo inteiro, ou não? Então, enfim, do que eu estava pesquisando aqui, de muitas interpretações bíblicas, claro que muitas viajam mesmo nas interpretações aí, mas basicamente a Igreja Adventista, ela não tem um ponto definido, mas duas interpretações são possíveis, pelo menos como crenças da Igreja Adventista. A primeira é de que Deus criou tudo, a crença criacionista tradicional, né? Deus criou todo o universo, tudo numa tacada só, no Gênesis 1 e 2. O outro ponto, outra interpretação que é possível também, é que existe, como chama a teoria do intervalo. Entre o verso 1 e o verso 2 há um intervalo de tempo. E claro, não é errado de forma alguma pensar isso também para quem acredita nessa linha. Porque veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí está falando aqui, poxa, mas está falando dos céus e a terra, o céu atmosférico aqui, o nosso planeta Terra. Bem, mas a própria Bíblia apresenta uma figura de linguagem chamada merisma, que é os dois opostos e tudo que contém entre eles, né? Então, por exemplo, na Bíblia diz assim, é um texto, né? Tu me conheces quando eu me deito e quando eu me levanto. Não significa que Deus me conhece só no momento que eu vou dormir e só no momento que eu acordo, mas todo o período que compreende esses dois opostos, esses dois, né, períodos extremos. Aí. Então, a mesma coisa, ele está querendo dizer que há um merismo aqui entre céu e terra, entre o universo mais distante e o nosso planeta mais próximo aqui. E aí, essa pesquisa que eu fiz desse teólogo, eu achei interessante, que ele diz assim que a partir do verso 3 em diante, já não apresenta mais merisma, porque ele apresenta um terceiro elemento, que daí são os oceanos, os mares, as águas, né? Então já teríamos céu, terra e mares.
e aí já não tem mais esse merisma, porque o merisma são 2 pontos distantes. Então, por isso que dá essa diferença de que talvez o primeiro ponto seja o planeta Terra como sei lá, um pedaço de rocha aí espalhado no universo, solto no universo, num período muito distante que Deus criou o universo. E o verso 2 seria o momento em que Deus, então, age intencionalmente para criar o planeta Terra. E agora, qual é o intervalo disso? A gente não sabe. É claro que a gente pode perceber que geólogos, ao mensurar a idade de uma pedra, diz lá que a pedra tem, sei lá, milhares e milhares, milhões de anos. É possível? Se a gente pensa que Deus pode ter criado essa forma, né, esse planeta sem forma, muito tempo atrás, é plausível e em nenhum momento desacredita todo o resto da Bíblia, né? Então, isso é um ponto que me chama a atenção. E não demorando muito mais, se vocês me permitem falar mais uma coisinha, é a palavra no princípio, né? Que a expressão no hebraico é bereshit. E a palavra princípio, reshit, é simples de entender, só que a preposição be, ela, traduzida no nosso português na Bíblia, está no princípio, mas ele pode ser traduzido por outras palavras. Em, entre, com, por, enfim. Então, outras interpretações são possíveis no uso da palavra. Então, se a gente parar para pensar e colocar mais ou menos assim, uma possível interpretação, através do princípio, ou pelo princípio, ou para o princípio, a gente tem uma interpretação um pouco diferente, mas ela ainda é possível. Sendo que, uma vez que a gente percebe lá, que a própria lição traz, que o livro de Hebreus e João cita que o agente ativo na criação foi Jesus Cristo, a gente não percebe, pelo menos no verso 1 e 2, Jesus Cristo agindo aqui. Está falando que no princípio criou Deus, o Pai, os céus e a terra. Mas a gente tem a figura do Espírito que está pairando sobre as águas. Agora, onde foi parar Jesus Cristo? Agora, se a gente entender que há uma possível interpretação dessa preposição be, em vez de ser no, mas, por exemplo, colocar pelo princípio, o princípio não seria um período de tempo, mas seria uma pessoa. O princípio da criação de Deus, o princípio de todas as coisas seria Jesus Cristo. Então a gente tem pelo princípio a pessoa de Cristo, através do princípio Deus cria o planeta e o Espírito para sobre as águas. Então isso é só uma curiosidade que eu estou trazendo aqui, porque é uma interpretação diferente, não destoa do resto das Escrituras e chama bastante atenção aqui. E como o Jorge está falando na lição passada, né, que a gente estudar o hebraico é que nem assistir a televisão a cores, amplia um pouco a nossa mente para essa imagem do Gênesis, da criação, pelo menos. Até antes se Leandro me permite, quando você falou aí dessas possibilidades aí de, no princípio ali Deus, né, Deus o Pai, ou onde é que entra Jesus e tal, eu me lembrei de uma outra possibilidade, né, vamos aproveitar o gancho aqui para deixar isso bem claro, né, não existe uma interpretação só de tudo, de Gênesis 1 a Apocalipse, né, a Bíblia, a revelação ela é progressiva e conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, ferramentas novas vão aparecendo, a gente vai aprendendo. Então, é importante a gente, às vezes, colocar as possibilidades, né? E dentro dessas possibilidades, a gente vai estudando e vai vendo o que, de acordo com a nossa caminhada de estudo, que o Espírito vai conduzindo a nossa mente para a gente entender, né? A gente vai, então, ampliando isso e vai tendo uma TV aí, né? 4K, 8K aí de uma maneira mais completa, né? Então, qual é essa outra possibilidade? É a questão da tradução da palavra Deus ali, né? Deus, ele Então, nós temos o Elohim na Bíblia, ele é usado para outras questões também, Deus na sua pluralidade, que aí seria a divindade como um todo, mas também é usada para deuses, né, no minúsculo, que outros povos usavam também a palavra Elohim, ou seja, como se fosse algo mais genérico. Deus, como tem algumas traduções possíveis ali, né? Então, só fazendo esse paralelo, né, que eu lembrei a hora que você falou, então tem todas essas formas aí que o Marcelo aí colocou, e tem mais essa possibilidade, né? Enfim, quando a gente estuda, né, e se a gente estudar ainda mais, vamos descobrir outras aí, né? Então é muito, muito bacana isso, né? Vai lá, Leandro, você já está aí se coçando aí para falar. Não, na verdade, primeiro, eu acho que eu tinha que ter falado antes do Marcelo. E segundo, depois dessa aula de teologia, eu acho que eu queria propor para você para encerrar já a lição agora mesmo. Não, mas muito bom mesmo, Marcelo. Obrigado pelas contribuições aí. Na verdade, o que eu queria falar era um pouquinho diferente do que o Marcelo falou. Eu, quando estava estudando a lição e avaliando essa questão da importância dos primeiros capítulos de Gênesis,
eu lembrei-me de uma aula que nós tivemos, se eu não me engano, foi com o pastor Edson Nunes, lá no curso de teologia, que ele fala sobre os pilares da criação antes do pecado entrar no mundo, que era o casamento, né? Deus instituiu o casamento, homem e mulher, lá no Jardim do Éden, o dia de sábado, que também foi tema dessa semana, o dia de sábado como um dia especial para um encontro especial com Deus, né? Não só nesse dia, todos os dias, como diz ali Deus, como era de costume, né? Deus vinha até a terra, encontrava-se com a sua criação, mas o sábado, o dia especial, e o sábado que tinha uma ordenança diferente do que os outros dias, né? Santificou, abençoou, separou. Nenhum outro dia é designado isso, mas o sábado Deus abençoou, santificou, separou esse dia. E o outro pilar que era o trabalho. Isso não foi mencionado aqui na lição, mas os pilares antes da queda do homem, né? Quando Deus já, na criação do homem ali, disse que era para ele cuidar do planeta Terra, cuidar dos animais, de tudo que tinha criado para o homem. Assim como o sábado, né? O sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Então, o sábado, o homem também tinha que cuidar dele. Nos outros 6 dias, o homem cuidava do planeta, de tudo. E o sábado, o homem, digamos, cuidava dele com Deus naquele dia, né? E o casamento, durante todos os dias, durante aqueles momentos que estava ali com a mulher, o cuidado, o casamento, né, com a família, que eram as instituições. Então, eu lembrei-me disso, que foi mencionado pelo pastor Edson Nunes, que era sobre os pilares, né, da criação. O sábado, casamento e o trabalho. É até legal essa parte aí, né? Porque quem sabe quem não gosta muito do trabalho pode perguntar se havia trabalho antes do pecado, né? Mas a grande questão aqui, até mesmo quando a gente parte para a questão do sábado, a gente vê que há essa bênção especial. Muitas vezes eu me arrisco a dizer que seria uma bênção dupla, né? Não quer dizer que os outros dias não são abençoados. Sábado é tão abençoado como os outros dias, mas é uma bênção, de certa forma, diferente na minha concepção, né? Com relação ao sábado. E quando nós olhamos para a questão ali do trabalho em si, é exatamente do seu próprio interesse, das coisas que você está acostumado a fazer. Só que Adão é criado vamos dizer assim, na sexta-feira, né? No 6º dia, e então ele não pegou o dia cheio também, né? Mas, querendo ou não, não sei se Adão já teve ali, não sei não, na verdade, com certeza Adão já teve algumas das suas obrigações a fazer, mas eu creio que nem Deus, né? Provavelmente de nenhuma forma, e muito menos Adão estava cansado para apenas um mero descanso, como muitas vezes é levado em consideração ao sábado. Mas esse descanso é de confiar. O pastor Leandro comentou aí que Adão tinha que cuidar de todo o planeta durante os 6 dias, e no 6º dia, eu creio que Deus que cuidava de Adão. Não que Deus não cuidava de Adão nos outros 6 dias, né? Mas o 7º dia era diferente. Era Adão descansava, e assim, agora eu sei que Deus não apenas está cuidando de mim, mas do trabalho que eu tinha que fazer. Só uma correção, eu falei ali sobre as 3 designações do sábado, né, que era o abençoou, santificou e o de se separou, mas na verdade é o descansou e não separou. Que o separou está dentro do contexto de santificar, né? Tudo que é santo, no ponto de vista bíblico, é porque foi separado por Deus. Então, por que os outros dias também não foram santificados? Porque, em especial, o sábado, ele foi separado por Deus. Então, esse é o contexto de separar, né? Que é o santo. Então, quando eu falei abençoou, santificou e separou, na verdade era abençoou, santificou, descansou nesse dia. Eu pergunto para vocês, amigos, esse descansar, será que era porque Deus estava cansado? Por que Deus quis descansar no 7º dia? Eu creio, nós cremos que Deus, quando ele é onipotente, onipresente, ele não se cansa. Por que então que Deus descansou nesse dia? É uma coisa que alguns já perguntaram. Eu trabalhei no colégio Adventista de Joinville e alguns alunos perguntavam para mim, pastor, mas por que Deus descansou? Né? Quando nós vamos para o hebraico também, como o Marcelo estava explanando ali no seu amplo conhecimento de hebraico, né? Esse termo usado ali não quer dizer apenas o descansar do cansado, mas é o descansar de contemplar. Tudo que ele fez, né? Ele parou para contemplar.
e também ter um momento com a sua criação, Adão e Eva. Porque tudo que Deus criou desde o princípio, desde o primeiro dia, né, até o sexto dia, foi esperando Adão e Eva. Foi esperando ali, Adão e Eva foram a obra-prima, né, da criação. Então, o dia do sábado também foi ali, aquele momento que descansou para contemplar toda a criação e estar com Adão e Eva. É isso aí. Como ficou um espaço aí, eu só queria falar mais um pouquinho ali, exatamente em cima do que o pastor Leandro comentou. É algo muito importante, né? Não que os outros dias nós não temos essa parte relacional, né? Mas o sábado, ele é feito exatamente para os seres humanos. Então, nós somos seres que nos relacionamos, né? E eu creio que essa é a grande questão também do sábado, enfim, da nossa semelhança com Deus. E nós vemos que ao sábado era um dia especial, porque, querendo ou não, né, nós temos ali exatamente esse relacionamento de uma forma diferente, tanto da criatura com o Criador. A questão que vocês têm falado ali sobre a questão desse contexto que vocês estão falando aí, sábado e tal, muitas pessoas não creem no sábado hoje como um dia de guarda, muitos outros não acreditam também, porque o sábado, na realidade, como um dia, assim como os outros dias, né, da nossa semana, na realidade não são reais, ou melhor, não são literais, como o Gênesis apresenta. A própria lição vem dizendo que há interpretações do mundo, principalmente cientistas, que são cada dia, na realidade não eram 24 horas, eram períodos gigantescos de tempo que vamos saber quanto que vai ser isso no final das contas. E por incrível que pareça, eu imagino que quem vai assistir o vídeo, quem está assistindo o vídeo aí, seja membro da Igreja Adventista, mas porventura haja alguém de outra comunidade de fé, e eu respeito muito todas as religiões também, inclusive a que eu vou falar agora, a católica romana, mas um fato é que eu inclusive até dei uma pesquisada essa semana, que alguns anos atrás o Papa Francisco fez uma declaração pública dizendo e concordando que o Gênesis e a Semana da Criação não são dias literais. Eles são grandes períodos de tempo. Alegoria. É uma alegoria e tudo mais, e com uma tentativa de tentar, como é que diz? É uma tentativa de conciliar a ciência com religião, a descrição bíblica literal com a evolução. E aí, como vocês falaram no começo aqui, é falha toda a tentativa de querer, não que elas se opõem, né, ciência e religião, ciência e Bíblia, mas tentar forçar um evolucionismo junto com a criação, aí vai dar interpretações completamente diferentes e que não vão concordar com o resto da Bíblia. Aqui vocês já estudaram, o pessoal estuda a lição, né? Tá tudo descritinho aqui, a terminologia hebraica do dia, o fato de ter números sequenciais após cada declaração do dia, o fato de dizer que é tarde e noite, o fato de Jesus lá no Novo Testamento fazer uma referência como um ponto histórico à criação de Adão e Eva, fazendo uma referência aos dias da criação. Enfim, aí é uma questão de não querer misturar. E aí a gente vira aquele ateísmo, o evolucionismo teísta, né? Que é a tentativa de querer juntar a evolução num pacote bíblico aí dá às vezes essas lambanças de interpretação que tem por aí. Então, de fato, o sábado, como vocês têm comentado, é um dia de descanso, partindo do pressuposto que ele é dia real. Né? Aí o que acontece? Justamente nessa tentativa de desmistificar o sábado e querer incluir evolucionismo no meio, a gente distorce todo o relato da criação. Eu quero voltar Você vai falar sobre isso ali, Leandro? Que eu vou voltar um pouquinho. Eu vou puxar o gancho aí. Que alguns até falam na questão ali daquele outro verso que diz que para Deus um dia equivale a 1000 anos, para defender que os dias da criação eram 1000 anos. Só que na Bíblia nós temos duas diferenças, né? Que quando é mencionado o dia, que nem é na criação, conforme a lição falou ali, que tem aquele número cardinal na frente, né? O Ecade, que dá o sentido de segundo, terceiro, quarto, e o outro é o dia dentro de um sentido profético.
né? Quando é dia dentro do sentido profético, que também é usado uma outra forma ali, a estrutura da frase, é interpretado dessa maneira. Daí sim, que um dia é 1000 anos, mas é toda uma questão dentro de profecia, dentro de uma linha, né, de tempo ali da profecia para interpretação, que não tem nada a ver com os dias da criação, que ali dá para ver mesmo na sua literalidade que é algo assim, um dia de 24 horas que aconteceu. E claro. Até outra questão, continue, Leandro, depois eu falo. Desculpa, Marcelo. Não, outra pode questão falar. Na ordem dos dias da criação. O que Deus criou no primeiro dia? A luz. O que Deus criou no segundo dia? Fez a separação, né, do firmamento, né, as águas de baixo e as águas de cima. E no terceiro dia, fez surgir a terra seca e as vegetações. E veja bem, até agora tinha luz. E também na questão da interpretação, conforme é estudado, né, supõe que essa luz era do próprio Deus. Mas veja bem, no terceiro dia foi criada as plantas e as árvores. O que é necessário para as plantas e as árvores sobreviverem? É a luz solar. Elas fazem a fotossíntese. Só que isso foi criado só no quarto dia. O sol, a lua, as estrelas, né, os astros. Então, como que durante aqueles 1000 anos, digamos, né, que fosse, se um dia fosse 1000 anos, como que durante esses 1000 anos as árvores e as plantas iriam ali fazer a sua fotossíntese se não tinha a luz solar? Alguns defendem que era por causa da luz do primeiro dia, né, que vinha de Deus, né, mas parece que não fecha muito bem, né, também essa questão de ser 1000 anos. Como iria passar 1000 anos sem ali a questão de ter a luz solar? Então tem essa diferença, que o dia ali em Gênesis, com a construção do hebraico, por isso a importância, não precisa ser um especialista, mas pegar dicionários, concordâncias, que nem nós falamos na semana passada, né, pesquisar um pouquinho mais, ver o que aquele texto diz em relação ao original. E aí a gente entende um pouquinho mais, que ali não está falando nada sobre um sentido profético, que não é de 1000 dias, e sim é um dia literal de 24 horas. Jorge? Vai lá, Marcelo, você não queria falar? Não, o Leandro falou um ponto interessante, eu queria talvez ampliar um pouquinho o que o Leandro falou, que, veja bem, é claro que interpretação profética, um dia como 1000 anos como um dia, e a gente tem essa interpretação profética. Penso também que para ajudar a ampliar um pouco mais essa ideia de passagem de tempo, é olhar para a gente. Veja, como é que a gente sabe que o tempo passa? A gente só sabe que o tempo ele é linear e passa numa relação com o espaço. Por isso existe a relação espaço-tempo. Se não tiver o espaço, a gente não tem a noção de tempo passando. Então, é essa relação que acontece. Só que no Gênesis diz assim, no princípio criou Deus o céu. Ou seja, existe um ponto inicial onde Deus cria tudo. E antes disso, para Deus criar num ponto inicial todas as coisas, inevitavelmente ele tem que ser antes desse princípio. Ou seja, quando o princípio começou e a relação espaço-tempo começou, para que Deus pudesse criar ou dar esse start, ele precisaria vir antes disso. E uma vez que veio antes disso, Deus, justamente aí, né, a nossa questão da fé e a nossa limitação de entender Deus, é que justamente Deus existia antes de existir espaço e antes de existir tempo, né? E haver essa relação entre as duas coisas. Logo, para Deus, aquele que cria o tempo, para ele 1000 anos um dia não faz diferença. Porque não é que Deus não esteja limitado ao tempo, não é isso que eu estou querendo dizer, né? Que Deus ou vive fora do tempo, não é isso. Mas é que o nosso tempo, talvez. Mas a perspectiva divina é diferente da gente. Para alguém que é eterno, o que é o passado e o que é o futuro? Né? Só que a gente não entende porque nós não somos dessa natureza e desse ponto. Aí eu queria destacar uma outra coisa antes que o Jorge fale, que eu já estou falando demais, mas é um ponto interessante aqui. No livro de Gênesis, todo o livro de Gênesis, os 50 capítulos de Gênesis, ele é dividido basicamente em 13 sessões. Essas 13 sessões, ela tem um título, uma palavra que remete a um título, que é a palavra hebraica Toledot. Toledot significa gerações, ou pode ser traduzida por história ou relato também. Então veja, basicamente, e às vezes dependendo do texto, o Toledot pode aparecer no começo, como pode aparecer no final. E o que esse Toledot vem dizer para a gente? Existe lá
o Toledote, ou a geração do princípio, do começo, da criação do céu e da terra. Aí depois vem, esta é a geração de Noé, esta é a história de José, de Jacó, e assim por diante, e assim vai. Então, Gênesis tem essa palavra Toledote como um título, explicando geração, história ou relato. Aí o que não fecha é, como em Gênesis, a história de José é Toledote, a história de Jacó é Toledote, é uma história, um relato, é algo real. E aí, o começo da Bíblia, que também é Toledote, a gente fala, não, isso daí é simbólico. Ou tudo no Gênesis é simbólico, baseado no uso da palavra Toledote, ou tudo é literal. Não tem como a gente, pelo nosso achismo, dizer assim, ó, essa parte do Toledote, onde explica as gerações e a história, o relato, essa parte simbólica, e esse outro Toledote aqui, ele é real, que é o Toledote da vida de José, o Toledote, ou as gerações, ou a história da vida de Jacó, da vida enfim, de todos os outros personagens do livro de Gênesis. Então, esse é um ponto da palavra Toledote que também remete, se estudarmos, ou tudo é literal, ou tudo simbólico. Não só os primeiros 11 capítulos, mas até o capítulo 50 de Gênesis. Eu quero voltar um pouquinho aqui ao assunto de antes daquela pergunta do Leandro, de se Deus ele se cansa e tal, né? Lá que no último, quando Deus criou o sábado, né? Diz que então Deus descansou, abençoou, santificou. Interessante que quando ele vai criando tudo ali em Gênesis 1, Deus ele agindo em favor da criação, com ações criativas, a partir da palavra dele, como o Leandro mencionou, ele preparando, né? Cada etapa posterior foi preparada antecipadamente, de certa forma, né? Até chegar lá para o ser humano, né? Porque se ele criasse já o homem no começo, ia estar o quê? Voando pelo céu, não ia ter chão, não ia ter nada, né? Ia ter que ter asas para ficar voando, né? E mesmo assim, depois ele pega e aí tem toda a questão do firmamento e tal, que cria, etc, né? Mas enfim, nós temos a ação criativa de Deus. E então, quando ele chega no sábado, né? Gênesis 2, então assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todos os seus exércitos, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou. Então, que ação a gente tem nos primeiros 6 dias da semana? Ações de Deus. Qual é a ação de Deus agora quando ele cria o sábado? A ação central é descansar, né? E a ação de Deus é descansar, e a ação central do sábado é descansar, não no sentido como a gente entende no português descansar, como, eu vou aqui deitar no sofá com as pernas para cima, né? Vou deitar numa rede, vou colocar aqui uns travesseiros no chão aqui, eu vou deitar na cama, enfim, né? É isso que a gente vê a nossa mente descansar. Mas descansar aqui no princípio não tem a ver com isso, tem a ver que obviamente Deus não se cansa, né? Isso é óbvio. O descansar aqui é uma ação de Deus primeiro para com ele mesmo, mas no sentido de que é o cessar a obra terminada, é aquele terminei de fazer a obra, agora eu paro, né? Está relacionado com o trabalho que estava fazendo. E de certa forma o sábado tem relação com isso. Por isso que o sábado mais para frente, depois que a gente vai lá para o Êxodo 20, enfim, outros textos bíblicos que a gente tem sobre o sábado, né? Está intimamente relacionado com um símbolo da fé, de confiar de que nesse dia, por que a gente não trabalha nesse dia no sentido de conseguir o próprio sustento, né? Que esse é o princípio forte, né, do sábado, é algo que pela fé você para, confiando de que Deus nos outros dias nos mantém, né? E a gente trabalhando, obviamente, Ele conosco. Então, e outro ponto importante é que Deus ele não cria um local santo, né? Ele cria um tempo santo, 24 horas sagradas. Isso quer dizer que em qualquer lugar desse planeta, não importa o fuso horário, né? A gente pode adorar a Deus. E Deus ele cria esse tempo para que ele possa habitar no tempo, não templo, né? Para ficar bem claro aqui. Deus ele cria o tempo para que ele habite no tempo. Aí eu faço um link com aquilo que o Marcelo colocou, que aí vai para uma outra discussão, né? Deus é atemporal ou não é, né? Eu particularmente vou para na linha, entendendo, amanhã estudando posso pensar diferente, mas o que eu entendo é que Deus não é atemporal, né? A eternidade de Deus é um tempo, só que não tem início nem fim, né? E não algo sem tempo nenhum,
né? Esse é o que eu entendo pelo que eu já estudei e pesquisei. E Deus, ele se fazendo presente no tempo, isso que é imprescindível. E a gente vê isso na nossa vida, a gente vê isso na história toda do Gênesis, o tempo inteiro Deus fazendo ações no meio da humanidade com o ser humano, e até assim é com a gente hoje. Então ele cria um tempo para ele habitar nesse tempo. E é por isso que é importante a gente entender isso muito bem, né? Porque a gente tem o ser humano, parece que ele gosta como posso dizer, de tornar santo coisas, né? Então, de santificar coisas, prédios, monumentos, enfim, até às vezes a Bíblia, né? Deixa lá num lugarzinho como se fosse um amuleto, né? Não, é a Bíblia sagrada, mas sagrada em que sentido, né? Porque um amuleto ali é um objeto santo? Não, é sagrada porque, né, o Deus, ele é santo e ele, de fato, então ele transforma a nossa vida quando a gente permite isso. Então, o primeiro templo que Deus cria não é um espaço, mas é um tempo. Então, é isso que eu queria aí compartilhar, que eu achei muito legal. É importante a gente saber aí do sábado. Então, vocês aí se virem agora, quem fala primeiro aí, o Leandro também levantou a mão, mas pode falar, Leandro, depois eu falo. Pediu antes aí. A questão é que eu vou puxar uma linha aí do Diógenes também sobre a questão do tempo. Quando estava no curso de teologia, eu li um livro chamado O Shabá. Eu não lembro o nome do autor, vocês lembram? É do Heschel. Do Heschel, isso mesmo. E eu achei lindo, maravilhoso esse livro. E dizia sobre o sábado, dizia sobre o tempo. Que por mais que a gente queira fugir do tempo, não tem como fugir. Por mais que a gente queira fugir do sábado, não tem como. Porque ele vem até nós. Então, por mais que a gente queira ignorar totalmente o sábado, não tem como, porque ele vem, ele chega. Toda semana ele chega até nós, né? E o que eu acho assim curioso dentro da questão dos dias da criação, fazendo uma análise, é que tudo tem lógica dentro da criação, mas o sábado não tem lógica. Se você pegar os 6 primeiros dias da criação, você pode dividi-los em 2 grupos de 3 dias. E um dia tem relação com o dia do outro grupo. O primeiro dia do grupo 1 tem relação com o primeiro dia do grupo 2. Assim, o primeiro dia, Deus criou o firmamento. No 4º dia, Deus criou as aves. Não, perdão. Criou o sol, a lua, as estrelas. Né? Que tá dentro disso. Não, calma aí, eu fiz uma mistura aqui. No primeiro dia, Deus disse, haja luz, né? Então, Deus disse, haja luz, e no 4º dia foi criado o sol, a lua, as estrelas. Agora sim, no 2º dia, Deus criou o firmamento, que é a separação das águas de baixo e o céu. No 5º dia, Deus cria as aves e os animais marinhos que preenchem esse espaço. No 3º dia, Deus criou a terra seca, as plantas, né? E no 6º dia, os animais e o homem, que preenche esse espaço. Então, os primeiros 3 dias digamos assim, é como se estivesse preparando o quartinho, né? Quando aí estão esperando o bebê, pinta, coloca ali coisinha bonitinha, e coloca os móveis. E os outros 3 dias é o preenchimento desse espaço. Coloca ali o bichinho de pelúcia, coloca uma coisinha pendurada, né? E daí depois chega o bebezinho aí no 6º dia, como se fosse isso. Mas o 7º dia não tem relação com nenhum outro. O 7º dia não tem uma lógica dentro do dia da criação. Por quê? Dentro dos dias, né, da semana da criação e dentro desse raciocínio das lógicas relacionando um dia com o outro. O sábado não tem lógica. Por quê? Porque não é para ter lógica mesmo. Deus criou ele, descansou, abençoou, santificou. É um dia especial para o homem, né, estar com Deus. E como também diz o Heschel, né, dentro do livro aí do Shabá, que o sábado é um tempo dentro do tempo. É um tempo dentro do tempo. Então, assim, nós temos o tempo e o sábado é um tempo separado dentro daquele tempo para nós estarmos com Deus. Marcelo. Complementando o que você está falando aí, Leandro, eu fiz um desenho aqui para o pessoal que está em casa assistindo entender. Veja, nós temos 7 dias da criação. Muita gente diz que o ápice da criação é o ser humano, a criação do ser humano. Na realidade, não é isso que o Gênesis apresenta. Talvez o ser humano pode ser a coroa da criação, mas o ápice da criação é o dia de sábado.
E aí o pessoal fala, não, Deus criou o planeta, né, o mundo, em 6 dias. E no 7º descansou. Na realidade, não. Deus criou o planeta em 7 dias, por isso que temos 7 dias na semana. Tá, mas se ele criou em 7 dias, o que ele fez no 7º? Ele abençoou, ele descansou, ele santificou. É parte da criação isso também. Veja, o que o Leandro falou é que nós temos os primeiros 6 dias, a gente pode dividir em 2 tríades, né? Tríades de 3 dias cada um. Então, basicamente, como o Leandro falou, é preparar o terreno para o que vem, o preenchimento, o recheio que vem depois. Então, se o pessoal for enxergar em casa, para mim aparece invertida a imagem, mas eu não sei como é que vocês vão estar assistindo aqui. Então, veja, imagine uma pirâmide, né? Primeiro dia, Deus cria, segundo dia, o terceiro dia. A gente linka o primeiro dia com o quarto, porque o quarto preenche a preparação do primeiro. O quinto preenche a preparação do segundo. O sexto preenche a preparação do terceiro. Então, nós temos as 2 tríades, uma se complementa a outra, uma preenche a outra. E o sábado, então, fica como o ápice de toda a criação. E aí a gente entende como o final de tudo não era o ser humano. Não, nós não estamos fazendo uma teologia aqui do humanismo, né? Mas a nossa ideia... Aí, ó. Eu achei aqui de um estudo que eu fiz já outra vez. Uhum. É isso aí que Exatamente. Marcelo. Isso mesmo. Isso, só que eu fiz de baixo para cima, né? Só para completar o triângulo e o sábado ficar no meio, sozinho no centro, como se fosse assim. Você vai para um funil e chega no clímax, que seria então o dia de sábado, né? Então é só essa complementação aí do que o Leandro falou. Beleza. Pastor Anderson? Não, tá legal, tô escutando bem vocês aqui. Brincadeira. Mas é algo especial. Eu acho que se a gente fosse continuar falando aqui, talvez a gente ficaria só nesse assunto aí por um bom tempo, né? Quem sabe é um assunto para a gente fazer, quem sabe, um estudo aí, um vídeo futuro também, né? Verdade. Só uma questão, né, do sábado, né? O sábado a gente não pode esquecer que é um dia alegre, né? É um dia feliz. É um dia, como acho que o Anderson comentou antes, né? Deus fez o sábado por causa do homem, né? Então, para que o homem pudesse, de certa forma, degustar, vamos colocar assim, né? Desse dia, ele que seja um dia prazeroso, né? Então, isso é algo só, me lembrei aqui que é importante a gente ter, né? Não é um dia de proibições, não, né? Um monte de checklist, né? De não pode isso, não pode aquilo e tal, né? Mas, enfim, como o Anderson mencionou, a gente podia aí deixar isso para outro momento, né? Dá muito pano para manga, isso aí vai longe, né? E acho que a gente já... Diógenes. Oi, fala aí. Até porque a gente acabou nem trabalhando todo o assunto mesmo que é da proposta aqui da lição, né? Porque de tão amplo que é o assunto, mas ainda só dando a pincelada também, o relacionamento, né, do sábado que está ali em Gênesis com o sábado que está em Êxodo, e a construção, né, do mandamento ali em Êxodo remete ao Deus que criou os céus, a terra e as águas, né? E também vai lá para Apocalipse, capítulo 14, verso 7, que fala de novo, repetindo aqueles versos de maneira bem parecida com o que está em Êxodo, né, que criou os céus, a terra, as águas. Ou seja, do início ao fim tem essa menção em relação ao sábado. Não que nós temos que venerar, assim, como é que é? Adorar o sábado, né? Mas o sentido do sábado, que envolve a adoração a Deus, que é todo o problema do grande conflito, né? Todo o problema do grande conflito, que é a adoração, e que no fim da lição que vem falando sobre isso, né? Sobre a criação, a queda e a cruz. Então tudo envolve a adoração. E nos últimos tempos, né? Essa é uma verdade que precisa ser falada, porque remete à criação. Se nós tiramos, eu penso assim, se nós tiramos o sábado de cena, qualquer dia agora você pode escolher qual dia você quer para adorar. Nós tiramos o sábado de cena, que é um memorial da criação. É um memorial que me faz lembrar quem é o meu Criador, que eu pertenço a alguém, que eu fui feito, né? Então, assim, enfim, é amplo o assunto, né? Mas é mencionado Gênesis, Êxodo, Apocalipse, ou seja, não foi um dia dado somente para o povo judeu. Está, como diz, está cravado
né, gravado na criação dentro dos 7 dias da semana. Eu sei que a gente já tem que mudar, quem sabe, o tema aí, mas, enfim, é interessante que o Leandro estava falando e que a gente veio conversando. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas é muito legal essa parte da bênção, porque a bênção dentro da criação, ela é proferida apenas para os seres vivos. Você vai ver ali que Deus vai criar Adão e Eva e tudo, ele diz, sede o quê? Né? Fecundos, né? Então tem a questão da fecundidade e a questão do futuro, né? Vamos dizer assim, com sucesso também. Então essa é a segurança que Deus dá. E é interessante que a bênção, ela também vai ser proferida. Deixa eu só, minha tela voltou. Essa bênção vai ser proferida também no dia de sábado. E é interessante que a bênção só foi feita para os seres vivos. E essa bênção agora, de uma forma especial, também é feita sobre o sábado. E nenhum outro dia nós vemos isso acontecer. E é claro que eu vejo que por essa questão, exatamente da questão relacional, aonde ali tanto criador como criatura estão nesse relacionamento. Então, eu acho que é algo especial. E, pastor Jorge, não sei se eu falo isso aqui, mas se você achar que deve tirar depois, você tira. Mas nós vemos essa bênção da questão. O pastor Jorge falou algo interessante. Antes de ir para isso, eu quero falar o seguinte. Ele falou que o sábado é um dia especial. O Leandro comentou lá de Apocalipse, né? Da questão da restauração da lei de Deus, que também vai falar nos moldes exatamente que nós vamos encontrar em Êxodo, capítulo 20, de verso 8 a 11. Quando nós olhamos dentro da Bíblia, nós vemos que a relação de guarda do sábado ela está estritamente ligada ao nosso trabalho e o nosso relacionamento exatamente com as nossas atividades da semana. Agora, as atividades do sábado, nós não temos como dizer não isso, não aquilo, isso sim e assim por diante. Agora, a grande questão aqui, se a bênção do sábado é a mesma bênção, querendo ou não, se nós olharmos que é feita sobre os seres humanos, da questão da fecundidade e assim do sucesso, assim por diante, né? Nós vemos que se você quer ter muitos filhos, aproveite o sábado, então. Mas essa seria, quem sabe, uma outra questão. Censura, mas censura. outra coisa que nós podemos outra coisa Coloca que nós podemos ver é exatamente de um dia agradável. Eu vejo Deus criando Adão e Eva e logo depois nós vemos então sendo feito sábado. E eu não vejo, quem sabe agora, o Senhor dizendo, olha Adão, você não pode pegar uma fruta porque isso seria colher. Olha Adão, você não pode, quem sabe, agora molhar os pés na água porque isso seria, quem sabe, tomar banho. Olha Adão, você não pode comer hoje no dia de sábado porque você vai estar cozinhando. E olha tantas outras coisas que poderia estar acontecendo. Então eu vejo o sábado como um dia de alegria e não um dia de limitação. E o próprio texto vai nos mostrar, tanto em Gênesis como Êxodo, quanto Apocalipse, essa questão de restauração do dia. Será que hoje nós, que nos denominamos adventistas do sétimo dia, ou quem sabe a sua denominação, talvez, que você possa estar assistindo, acredita que deva guardar o sábado? Será que temos feito da forma correta? Ou ainda nós precisamos fazer a restauração desse dia como a própria Bíblia nos fala? Não um dia de limitação, mas um dia de libertação, onde nós estamos em atividade com Deus, com os nossos familiares, com a nossa família e com os nossos amigos. Complementando aí o que você está falando e entrando um pouco já na lição da parte de casamento ali também, veja, se Deus cria Adão e Eva e os casa no sexto dia da criação, a lua de mel foi no sábado, né? Então, é verdade. Então você veja que não só a parte íntima Sério? do casal, não só a parte íntima do casal, como também tem a questão assim, a santidade do sábado ela está relacionada diretamente com a família, porque Deus os convida para descansar num contexto familiar, né? Então a importância de estar com a família para adorar a Deus no dia separado por Ele. Mas o que me chama a atenção aqui na parte de quarta-feira, já falando sobre a criação e casamento, é que no livro de Gênesis, capítulo 2, Deus disse que deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, é uma métrica bem interessante. É dois que se tornam um. E isso ecoa, já no começo de Gênesis, algo, e em toda a Bíblia, algo relacionado à divindade. Três que são um. Né? Então, veja, o que chama atenção é quando que o homem, como homem e mulher, se tornam uma só carne? O ápice
do significado tornar-se uma só carne. Então, é o ato sexual, a intimidade do casal. Ali os dois se tornam uma só carne, se fundem uma só carne. O que chama atenção, e aqui parece, para alguns talvez vai doer os ouvidos assim, que são mais sensíveis, né? Mas não há pecado nenhum em a gente dizer que quando um casal, sob a bênção de Deus, é monogâmico, heterossexual, num relacionamento eterno, ou pelo menos, né, para sempre, até que a morte o separe, como a Bíblia define. Num relacionamento íntimo, no momento, no ato sexual, você exatamente reflete essa imagem intrínseca do que é a Trindade unida num só. Então, isso que me chama a atenção também. E por que eu estou falando sobre isso? Porque exatamente a gente percebe uma ação do inimigo de Deus, Satanás, para distorcer exatamente a questão da sexualidade humana. A gente vê distorções sexuais severas no nosso planeta, desde pornografia, desde incesto, desde tudo que a gente imagina tem de distorção sexual. Por que Satanás pega bem nesse ponto? Porque, claro, a Bíblia é bem definida em dizer que quando o homem se torna uma só carne, é dois que se tornam um. Essa imagem é exatamente uma imagem do próprio Criador, de três que se tornam um, de três que são um. Então, ou seja, quando Deus, o texto bíblico diz que o homem e mulher foram feitos à imagem de Deus, segundo o próprio texto, uma das explicações é o que significa o homem se tornar, né? Quando Deus fala, capítulo 1, verso 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O próprio texto explica, porque tem a ele domínio sobre os peixes e tal, e assim vai. Assim como Deus tem domínio sobre toda a criação, Deus delega essa responsabilidade para o ser humano como um domínio do planeta. É uma faceta da imagem de Deus. Mas outra faceta da imagem de Deus é sua unidade, que dificilmente a gente entende o que é três ser um. E exatamente como é que um casal se torna um? Exatamente no ato sexual. E aí Satanás pega e arrebenta com vontade mesmo em cima dessa temática que é tão bonita e que inclusive a teologia da Idade Média, né, da igreja medieval, é justamente de que o pecado original foi o sexo. Né? Então veja, olha a distorção onde se chegou tudo isso aí. É verdade. Até porque é verdade, só para falar com eles também. Até porque se nós levarmos por esse lado que se o pecado original é o sexo, então qual é a implicação disso? De que Deus criou o pecado. Porque foi Deus que criou a relação sexual, foi Deus que concedeu, né, para o casal, digamos, o poder criativo deles participarem, né, desse poder criativo da criação, de serem fecundos. Então, se o pecado original é a relação sexual, Deus criou o pecado. E daí já tem uma implicação profunda dentro de toda a teologia da Bíblia, de que Deus é bom, de que não tem maldade em Deus, e como que o pecado viria de Deus. Né? Então, é interessante esse ponto aí também. Pastor Anderson, ia falar? Pode falar, pastor Jorge. Então, acho que a gente já pode ir para fechar nosso estudo de hoje. Essa questão, como tem coisas, né? É muito legal quando a gente faz essa dinâmica, né? De estudar a Bíblia e conversar, né? Como a gente aprende um com os outros, né? Como aprendi aí com o que vocês estudaram e vice-versa, né? A gente vai crescendo nisso. Então, eu sempre costumo dizer que a família deve ser um pedacinho do céu aqui na Terra, né? Mesmo com a entrada do pecado, a gente deve refletir a imagem de Deus no nosso lar, né? A igreja como comunidade, ela começa no nosso lar e depois se estende para a junção, para a reunião de várias famílias, que aí a gente se encontra num lugar para adorar a Deus, no sentido no sábado, num prédio, enfim, algum lugar nesse sentido, né? Então, a família, de fato, é algo importantíssimo, né? E como vocês colocaram, me chama a atenção aqui essa questão, né, do casamento, Deus, a relação íntima, né, acontecendo somente depois do casamento, né? Então, isso é algo que hoje em dia parece que assim, algo completamente absurdo, né? A gente cada vez mais é difícil, tem muitas pessoas aí que moram juntas e tal, claro, dentro da luz que recebem, né? Talvez não sabiam desse princípio, mas a questão não é apenas o que eu quero chegar aqui, o ponto é de quando Deus coloca isso do casamento, do relacionamento íntimo, né? Mas não é só uma questão
carnal, vamos dizer assim, no sentido de junção de dois corpos, mas no sentido de você ter vários relacionamentos íntimos, por exemplo, né? Mas é uma questão emocional também. Se você se relaciona com várias pessoas intimamente falando, né, sexualmente falando, de certa forma você se envolve emocionalmente com cada uma delas também. Então, é por isso que Deus que nos criou sabe como a gente funciona e a importância dessa junção emocional também, né? Nós somos seres holísticos. O que é um ser holístico? Ele é completo, ele não é separado, né? O princípio hebraico aqui da Bíblia é a gente como um todo, né? A gente não, por mais que a gente tenha a mentalidade grega, o tempo inteiro a gente acaba falando dessa forma, né, de separar as coisas, né, de algo espiritual para lá, saúde para cá, mente para lá. Isso a gente fala porque a gente cresceu aqui no Ocidente com essa mentalidade grega, mas quando a gente volta com a mentalidade hebraica, não existe separação, né? E o casamento é a mesma coisa, é uma junção holística de todo o ser completo unido a Deus, né? Então, há um relacionamento vertical, nós com Deus e nós começando com a nossa própria família, com o cônjuge. Isso não quer dizer de que alguns colocam, então Deus colocou ali que teve o casamento, então se eu não conseguir me casar, então eu estou em pecado, estou errado. Não, não é por esse ponto. Então quer dizer que Deus lá criou minha mulher, disse que era para serem fecundos, então eu não posso ter filhos ou eu não quero ter filhos, então estou errado? Não, não tem nada a ver com isso, né? É importante a gente colocar isso. A gente não pode colocar palavras na Bíblia que ela não está dizendo, né? Fazer esse joguinho da filosofia aí de inverter, né? Então se diz que tem que ter filhos, se eu não tenho, logo, né? Então é pecado? Não, não é assim que funciona, né? Só para deixar isso bem claro, pessoas que podem estar nos assistindo, e eu já ouvi pessoas, não, pastor, e tal, e tá naquela coisa que não pode ter filho, e talvez fica aquela pressão, né, religiosa, às vezes até de alguns, por não entender esse princípio, de que não, tem que ter filho, tem que ter filho, tem que ter filho, tem que casar, tem que casar, tem que casar, né? É claro que é importante, e quem é casado e dentro dos princípios de Deus tem esse resultado do que é uma bênção de fato o casamento, mas não adianta também se sair por aí desesperado, né, só para dizer que está casado e depois a vida se tornar um inferno, né? Então é melhor, já diz Paulo, né, que fique então sozinho, né, se não é possível, né? Então a mesma coisa dos filhos, né? Se não é possível ter, ou se o casal chega num consenso de que não querem ter, porque tem outros objetivos, querem servir a Deus de uma maneira diferente e tal, sem ter a questão dos filhos, ok, né? Isso não vai perder o céu por causa disso, não vai, né? Então, eu só quis trazer esse ponto, assim, que às vezes tem pessoas que têm dúvidas, né? E acabam distorcendo um pouquinho isso, indo por outro lado, tá certo? Pastor Leandro quer falar? Daí, quem sabe, você já pode fazer o fechamento aí também, Pastor Leandro. Você falou aí sobre a questão do relacionamento, né? Eu lembrei de algo aqui que vincula bem sobre isso, sobre criação, queda e cruz. Quando Deus criou todo o planeta, ser humano, eu vejo assim, à luz da Bíblia, que Deus criou 4 vias de relacionamento. A primeira via de relacionamento é do homem com Deus, a vertical, como você mencionou. A segunda via é a segunda e terceira via horizontal, que é o homem com o próximo, né? O homem com a natureza, e a quarta via é o homem com o homem mesmo. E quando falo homem, é a humanidade, né? A criação. Então, 4 vias de relacionamento com Deus, com o próximo, a natureza e comigo mesmo. E quando a humanidade caiu em pecado, essas 4 vias foram quebradas. O homem não teve mais a sua comunicação direta com Deus. O homem não teve mais um bom relacionamento com o próximo. O seu relacionamento com a natureza, que ele dominava, a natureza hoje se rebela, se revolta contra o homem, né? E o homem com ele mesmo, eu comigo mesmo, eu tenho as minhas guerras também, né? O meu relacionamento ficou prejudicado. Então o pecado quebrou essas 4 vias de relacionamentos que eram perfeitas. E a solução para isso está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, né? A promessa de Deus que viria o descendente, né? Esmagaria o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, e aí iria restabelecer as vias, né? E isso foi com a vinda de Cristo, a morte de Cristo na cruz, ele tendo a vitória sobre a morte, ressuscitando,
e nos dando a promessa da restauração de tudo aquilo que nós tínhamos lá no Éden e foi roubado de nós, foi furtado, né, usurpado por Satanás. E o principal, a vida eterna, porque daí o salário do pecado é a morte entrou no mundo. E todos que vieram depois acabaram, digamos, sendo infectados por esse vírus do pecado. Todos os descendentes depois de Adão e Eva, imersos no mundo de pecado, nascendo também com a tendência pecaminosa, né? E a gente vê ainda isso hoje, como um bebê que nasce tão puro, tão inocente, a gente olha aquele bebê, fica olhando aquela pelezinha perfeita, mas daqui a pouco ele cresce e sem a gente ensinar ele começa a dizer não, a fazer a birra, uma hora para outra quando ele começa a mentir, bater. Como isso? Por quê? Porque é algo que parece que está em nós, que é o pecado, uma tendência para isso. Então essas vias foram quebradas e a cruz traz a promessa da restauração. Então, ainda não é em definitivo. Muitas vias já foram sendo consertadas, mas definitivamente todas essas vias serão restauradas, consertadas no dia da redenção. Quando Jesus voltar, o pecado será eliminado, iremos novamente ter o nosso contato diretamente com o nosso Criador, um bom relacionamento com o próximo, com a natureza, como está escrito, né? O leão e o cordeiro irão brincar no campo, então não haverá mais nem o pecado entre a própria natureza. Nós poderemos estar ali junto com o leão, dar um abraço no urso, né? A gente fala abraço de urso, dar um abraço no urso, né? E comigo mesmo, eu terei paz comigo, né? Não terei mais essa guerra. Então eu acho lindo isso, que tudo que foi desconstruído pela entrada do pecado, Cristo na cruz construiu. O pecado que entrou no mundo pelo primeiro Adão por um homem, né, vai sair deste mundo, né, pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo. Amém. Então, Amém. assim fechamos o nosso estudo de hoje. Deu 30 minutos? Acho que um pouquinho mais, 31, um pouco. O tempo voa, né? Quando a gente fala assim e poderíamos aqui ficar aqui bastante tempo aí conversando, mas agradecer então pastor Leandro Menezes, pastor Anderson e pastor Marcelo, você que está junto conosco. Se você ainda não fez, se inscreva aí no canal Vivendo o Reino, dá um joinha aí, um like também se você gostou desse vídeo, é importante aí para nós também. Compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas também e ative aí o sininho, beleza? Se você ativar o sininho, você vai receber a notificação quando a gente subir vídeos novos, quando a gente fizer também algo ao vivo, e então você vai poder ficar por dentro, tá bom? Você pode também, através do canal aí, adicionar a gente no Instagram e no Facebook também, tem o link aí no canal do Vivendo o Reino. Então, agradecemos a todos. Semana que vem tem mais. Que Deus abençoe a cada um de nós e vamos seguir vivendo o reino, amando a Deus, né? E uns aos outros. Amém.